Olá e bem-vindos à história da fundação de Roma. Podcast nos trilhos da história. Quando pensamos na Roma antiga, imaginamos um mundo de gladiadores e imperadores poderosos. Fervilhamos com as ruínas de mármore, os colossais anfiteatros, as sofisticadas termas, os templos. Recordamos também uma rede viária imensa, as pontes, os aquedutos e outras obras da avançada engenharia romana. Ainda hoje, o legado que os romanos nos deixaram prevalece no nosso cotidiano, nas leis, na arquitetura, nas línguas que derivaram do latim. Por exemplo, a sigla SPQR, tradução de o Senado e o povo romano, mantém-se ainda hoje como um dos símbolos mais presentes da cidade eterna. E é muito curioso pensarmos que é um dos acrónimos mais antigos atualmente em uso. Podemos, de facto, observá-lo nas tampas de esgoto, nos postos de iluminação, enfim, um pouco por toda a Roma é possível encontrar esta sigla com bastante facilidade. Mas o que foi Roma antes de ser tudo isto? Quais são exatamente as suas origens? Olhemos para um outro símbolo da cidade que nos é estranha e universalmente familiar. E é precisamente aí que tudo começa. A loba capitolina. A loba que salvou e amamentou Rómulo e Remo. E quem foram estes dois míticos irmãos? Onde estão as fronteiras entre a realidade e esta narrativa fabulosa? Do ponto de vista histórico, sabe-se que inicialmente Roma terá sido uma monarquia. 7 reis são referenciados na sua totalidade. Aceita-se que o primeiro de todos terá sido Rómulo. De acordo com o historiador romano Tito Livio, autor do melhor relato que sobreviveu e chegou até nós, Rómulo e o seu irmão gêmeo Remo seriam descendentes do herói troiano Enéas. Enéas, que cerca de aproximadamente 4 séculos antes, se teria fixado na região junto ao rio Tibre, na costa oeste da Península Itálica. Tudo parece um conto inicialmente. Quase poderíamos começar com Era uma vez, 2 irmãos que teriam nascido de uma união divina entre o deus romano da guerra, Marte, e uma mortal, Raia Sílvia de seu nome, ela sim descendente direta de Enéas. Assim sendo, os 2 irmãos seriam descendentes diretos de Numitor, rei da cidade de Alba Longa e pai da jovem Reia. Contudo, reza a tradição que Amúlio, irmão mais novo de Numitor, invejoso, usurpou o trono para si. Para se manter nesta posição de poder, este homem terrível, este Amúlio, tentou eliminar, como é óbvio, todos os seus opositores. Assim, e para que não houvesse qualquer descendência da parte de seu irmão Numitor, Amúlio ordenou uma matança de rivais. Para além de eliminar todos os filhos de Numitor, fez com que a filha deste, Raia Sílvia, se tornasse uma sacerdotisa vestal. Aqui é necessário fazer uma nota histórica importante. As 6 vestais virgens teriam como função primordial manter ininterruptamente aceso o fogo sagrado da deusa Vesta. Para desempenhar esta função, elas teriam de obrigatoriamente manter intacta a sua castidade. Todavia, certo dia, e contra todas as possibilidades que esta condição sacerdotal faria supor, a nossa jovem reia terá sido seduzida, ou, segundo outras versões, assediada, pelo deus Marte, que a teria engravidado. Desta união proibidíssima nasceram então os nossos 2 irmãos gêmeos. Quanto à Raia Sílvia, por ter quebrado os seus votos, mesmo segundo algumas versões de forma involuntária, foi posta na prisão. O que não é mal todo, bem vistas as coisas, pois normalmente uma vestal nestas condições seria condenada a uma pena bem mais cruel. Seria enterrada viva. Mas deixemos Raia Sílvia, que, contudo, não deixa de ser uma personagem central neste intrincado enredo. Regressemos, pois, então à nossa narrativa. Amúlio, ao saber da existência dos 2 irmãos, não ficou nada contente, ficou receoso que os seus sobrinhos, o viessem a destronar e ordenou
que fossem lançados às águas do Tibre, condenando-os assim a uma morte certa. Mas tal não sucedeu. As crianças foram de facto abandonadas junto ao Monte Palatino, no local onde mais tarde seria fundada a cidade de Roma. Milagrosamente, seriam descobertas por uma loba que as amamentou e criou na sua lendária gruta no Lupercal. Aqui, somos levados a questionar a fundação de Roma associada, de acordo com os relatos de Lívio, a um feroz predador, uma loba. Um início que invariavelmente nos induz a refletir sobre a ideia de poder e de força que é inerente às futuras conquistas de Roma. Uma loba é um animal forte. Uma ovelha ou uma vaca não surtiriam de facto o mesmo efeito. Bom, de qualquer forma, a narrativa leva-nos a supor que esta nossa loba terá sido uma excelente cuidadora. Mas a história dos dois gêmeos prossegue e eles acabaram por ser encontrados e adotados por um pastor, o pastor Faustulo, que a partir de então os terá criados juntamente com a sua mulher Acca Larência. De notar que Acca Larência é representada no imaginário mitológico como a mãe adotiva dos dois lendários irmãos, não obstante não ser tão conhecida quanto a loba. Neste contexto, alguns historiadores também chamam a atenção para um detalhe muito interessante, bastante interessante até. Em latim, a palavra loba, que é lupa, também significaria prostituta, deixando no ar a dúvida se os dois gêmeos teriam sido criados por uma mulher desta condição. Rómulo e Remo cresceram junto dos pastores da região. Com o tempo, revelaram ser bravos, destemidos, corajosos defensores da sua comunidade. Atacavam os bandidos locais, saqueando as suas caravanas e roubando os seus acampamentos. Num desses assaltos, porém, Remo foi capturado numa emboscada preparada pelos seus rivais. Estes malfeitores levaram-no à presença do dono das terras e tornaram-no alvo de uma falsa acusação, a de que o jovem Remo estaria de facto a roubar gado por ali. Ora, surpreendentemente, o proprietário das terras era nem mais nem menos que o exilado Numitor e, portanto, avô materno de Remo. Vendo o rapaz na sua presença, Numitor recordou-se dos seus dois netos, que seriam sensivelmente da mesma idade de Remo, e aí começou a suspeitar. Seria aquele jovem que estava diante de si, um dos seus desaparecidos netos? Paralelamente, o pastor Fausto, ao saber que Remo se encontrava sob a custódia de Numitor, e porque também ele sempre desconfiara das origens de sangue real dos dois irmãos, dispôs-se a revelar a Rómulo toda a verdade sobre a descoberta das crianças junto ao rio Tibre. A partir de então, engendra-se um astucioso plano destinado a restituir o trono a seu dono, a Numitor. Assim, e após a libertação de Remo, os dois irmãos lideraram um grupo de conspiradores que surpreendeu e assassinou o seu tio Amúlio. O regresso de Numitor ao seu trono foi também acompanhado da revelação à comunidade da verdadeira origem e identidade dos dois irmãos. Depois deste episódio, Lívio relata-nos que Rómulo e Remo decidiram fundar uma nova cidade no local onde a loba os havia encontrado. Curiosamente, este sítio corresponde atualmente ao território onde se encontram as ruínas do Circo Máximo. Foi então aqui, neste local, que o processo de fundação de Roma teria tido início, conduzindo, como todos nós sabemos, a um desfecho fatal. De imediato, os dois irmãos não concordaram quanto à localização da cidade. Remo pretendia construí-la no Monte Aventino, ao passo que Rómulo queria edificá-la no Monte Palatino. No seio desta discórdia, colocava-se uma questão: qual deles seria o rei? Tratando-se de dois irmãos gêmeos, o fator idade não se podia constituir como fator determinante para a escolha de um monarca. Aguardaram então por um sinal dos deuses. E foi Remo quem vislumbrou primeiro 6 abutres no céu. Para ele, tratava-se de uma mensagem óbvia e clara, a de que os deuses o tinham escolhido a ele para construir e governar a nova cidade. Mas Rómulo, ao avistar 12 abutres, o dobro do irmão, também os interpretou como um sinal divino e pretendeu que o trono lhe pertencia. Na sequência de tudo isto, teve lugar uma situação de impasse na qual ambos reclamaram a vitória. Quem venceria?
Quem viu primeiro as aves ou quem as avistou em maior número? Rómulo e Remo envolveram-se numa briga sangrenta e, no meio da desordem, Remo foi derrubado e foi morto. Rómulo tornou-se rei, dando o seu nome ao novo reino, e Roma seria para sempre evocada como uma cidade fundada na sequência de um terrível homicídio. Com este episódio, à semelhança de outras disputas fatais entre irmãos, como é o caso de Caim e Abel ou Sete e Osíris, os nossos dois gêmeos tornaram-se também eles os protagonistas de um dos fratricídios mais famosos de toda a história universal. Segundo a tradição, Rómulo fundou Roma em 753 a.C. Supostamente esta fundação terá tido lugar numa data ainda mais específica, a 21 de Abril, dia que ainda hoje é efusivamente festejado numa parada pelas ruas de Roma. Se aconteceu assim, muito provavelmente não. Mas a lenda de Rómulo e Remo é uma boa narrativa e qualquer estudante ou amante de história deverá conhecê-la. Nela, conseguimos ver refletidas as futuras conquistas da civilização romana, bem como os seus conflitos internos, as suas guerras civis. Mas o que se sabe ao certo? A já referida obra de Tito Livio, intitulada Ab Urbe Condita, constitui um valioso legado. Mas é importante relembrar que este autor terá nascido por volta de 59 a.C., tendo, portanto, vivido numa época muito posterior à data da fundação da Cidade Eterna. Que factos históricos são evidenciados pela arqueologia? Sabe-se que a civilização romana começou por florescer na região central da Península Itálica. Vestígios arqueológicos junto ao Tibre remontam ao século VIII a.C., encaixando perfeitamente na data de 753 a.C. Será possível delinear um mapa político da Itália pré-romana? Quem foram os habitantes desse território? Como viveram eles? Em linhas gerais, entre estes povos destacaram-se os latinos que se fixaram na região central do Lácio. Eram sobretudo agricultores e pastores. Vestígios encontrados sugerem a possibilidade de os latinos serem descendentes de migrantes oriundos dos Balcãs. Estes migrantes teriam atravessado o mar Adriático em tempos remotos, ainda ao longo da pré-história. Mais a norte, estabeleceu-se um outro povo digno de destaque, os etruscos. A origem deste povo permanece discutível, muito embora análises de ADN apontem para a possibilidade de serem provenientes da Ásia Menor. Os etruscos fundariam, como o seu próprio nome indica, a Etrúria, que corresponderia mais ou menos à área da atual Toscânia. Sendo um povo bastante sofisticado, sabe-se que com o tempo os etruscos se vieram a tornar a força dominante. Força dominante não apenas a nível político, mas também a nível cultural. No sul da Península Itálica, e pela mesma época, também os gregos fundaram várias colónias, que no seu conjunto formaram a Magna Grécia e cuja proximidade iria influenciar o advento da civilização romana. Importa referir que estes povos, latinos, etruscos e gregos, muito para além de terem lançado as bases para a edificação de Roma, contribuíram também de uma forma decisiva para a gênese e desenvolvimento do mundo ocidental, tal como hoje o conhecemos. Contudo, factos históricos à parte, este misterioso início da fundação de Roma, envolto em pura mitologia, foi outrora contado pelos romanos de geração em geração, e tanto no presente como no futuro povoa e irá povoar para sempre o nosso imaginário. Muito obrigada por assistir e até breve.